Vamos lá. A Juliana mandou aqui, ó. Qual é o papel das organizações internacionais como as Nações Unidas na tentativa de mediar e resolver conflitos no Oriente Médio? E se esse esforço tem sido eficaz? Zero. Não precisa nem pensar para dar uma resposta. Eu, há alguns anos, escrevi um capítulo num livro que comemorava os 50 anos da criação das Nações Unidas, em 1995. E a maioria dos autores contou histórias muito simpáticas em relação às Nações Unidas. Eu escrevi um capítulo mostrando como as Nações Unidas haviam sido ineficazes ao longo de 50 anos. Não tem episódios que mostram a capacidade de atuação das Nações Unidas de forma positiva. Para pegar um exemplo do nosso contexto aqui. Em 1948, Israel foi criada a partir de uma decisão das Nações Unidas, em 29 de novembro de 1947, de dividir aquele território administrado pelos ingleses. Foi chamada da Partilha da Palestina. Se os judeus e os árabes não conseguiam se entender naquele território, não conseguiam conviver naquele território, então vamos dividir o território. A parte que tem a maioria da população judaica vai se tornar um Estado judeu independente, a parte que tem a maioria da população árabe vai se tornar um Estado árabe independente. As Nações Unidas aprovaram a divisão, a liderança judaica na Palestina aceitou a proposta, estava disposta a dividir o território para a criação de 2 países. Tanto os árabes na Palestina quanto todos os países da região rejeitaram a proposta e se propuseram a impedir a criação de um país de acordo com a resolução das Nações Unidas. Começou uma guerra em maio de 1948 entre os judeus que viviam naquele território e os árabes na Palestina, junto com todos os países árabes da região, com o objetivo de impedir a criação do Estado judeu. O que a ONU fez? Absolutamente nada. A ONU não se movimentou para defender a sua própria decisão. Em 1956, o nosso amigo Gamal Abdel Nasser, que o Márcio mencionou aqui, presidente do Egito, se propõe a invadir o território israelense. Fecha o acesso a um dos principais portos israelenses para a navegação israelense. Isso impediria a chegada de petróleo do Golfo Pérsico para o Estado de Israel. Praticamente estagnaria a economia do país e move tropas para a fronteira israelense com o intuito de realizar um ataque contra o Estado de Israel, às vésperas de junho de 1967. A ONU tinha instalado tropas na fronteira justamente para impedir que isso acontecesse. Em 1957, 10 anos antes, o presidente Nasser exige que as tropas da ONU saiam daquela região. Em vez de a ONU se posicionar e dizer nós somos uma organização com o objetivo de preservar a paz e impedir o ataque de um país contra o outro, e é por isso que as nossas tropas estão lá, não, o secretário-geral da ONU, o tanto, aceita incondicionalmente a exigência dos egípcios e tira as tropas da ONU, o que levou à Guerra dos 6 Dias e, consequentemente, a um agravamento da relação entre Israel e os palestinos, a um agravamento das relações entre Israel e os países da região, que já era uma relação de conflito. E se nós olharmos para outros episódios na antiga Iugoslávia, os capacetes azuis da Holanda permitiram o massacre que os sérvios perpetraram contra os muçulmanos na Bósnia. Na Somália, as forças da ONU não fizeram nenhuma intervenção quando as milícias na Somália atacaram os comboios que distribuíam alimento e mataram a população civil. Para quem quiser ver alguma coisa desse tipo ilustrada num filme, assistam Falcão Negro em Perigo, que é o que retrata exatamente isso que aconteceu. Então não faltam exemplos ao longo dos 50 anos da existência da ONU de falta de ação
de uma organização que foi criada para preservar a paz. E agora, nos eventos do 7 de outubro, nós vemos cada vez mais episódios em que as organizações ligadas à ONU, como a organização que cuida dos refugiados palestinos, organizações educacionais, organizações dedicadas à saúde no território, de alguma forma estiveram envolvidos com o Hamas. Os reféns israelenses que foram libertados no mês passado estavam presos, entre outros, na casa de um médico que trabalhava para uma dessas organizações, na casa de um professor que trabalhava para uma dessas organizações. Então, falar que a ONU é uma organização que se engaja na preservação da paz é, no mínimo, ignorância e, eventualmente, má fé. Tem um caso que parece até Monty Python, parece até comédia. Um dos comitês da ONU trata dos direitos humanos. Tem um comitê para direitos humanos. Você acha que o presidente é da Suíça, da Dinamarca ou da Suécia? Não. É do Irã o representante. Ah, você tá brincando. Quer dizer, um país que não respeita... O Nardoni para cuidar de uma creche. É mais ou menos isso. Não, e não é só o presidente. Olha para quem são os membros de um comitê como esse. Você tem lá Síria, no passado você tinha Líbia. Os países que cometem as maiores atrocidades são supostamente aqueles que estão na organização que deve defender os direitos das populações mais frágeis. A ONU é inútil. A ONU devia acabar, porque é uma coisa inútil, custa dinheiro, não serve para nada. E para agravar essa situação, se você for olhar para os registros das reuniões e das votações de condenações de violações de direitos humanos, quem você acha que é o país mais condenado? Israel, provavelmente. Lógico. Então, de todos esses países sobre os quais a gente ouve falar de atrocidades cometidas praticamente todos os dias, na Síria, a guerra civil, o regime sírio matou 500 mil pessoas ao longo dos últimos 13 anos. 500 mil civis mortos na Síria ao longo dos últimos 13 anos. E Israel é muito mais condenada do que a Síria ao longo de toda a história dos dois países. Então, só para responder com vários exemplos a pergunta de quem está nos escutando. Fala, Léo. Guilherme Carvalho. Vilela, pergunte para ele sobre Nakba e no que isso influenciou no conflito na Palestina. Nakba foi o ataque de 48, não, né? A Nakba é a denominação que os árabes dão ao que aconteceu com a população palestina em 1948. A tradução de Nakba poderia ser catástrofe. E é como os palestinos árabes veem o que aconteceu com eles em 1948. Só que não vem, mais uma vez em cima do laissez-passer, que aconteceu essa Nakba com os judeus da Síria. Poderia ser um termo adotado pelos judeus dos países árabes. Na noite em que foi proclamada a independência de Israel, houve imediatamente ataques contra escolas judaicas na Síria, sinagogas, comércio. O governo deixou claro, não destruam bens que tenham valor e evitem matar muitos judeus. Mas liberou. Até o momento que o governo sírio viu que eles estavam perdendo o controle, mandaram parar com medo que o próprio governo caísse. Porque um povo que começa a destruir tudo, você não sabe onde para. Então, falam que teve essa Nakba contra os palestinos, mas também teve essa Nakba contra os judeus dos países árabes, que sofreram represália por causa da criação do Estado de Israel, por causa da primeira derrota da guerra de Israel, também sofreram nesses países. Agora, só para responder a pergunta de quem está nos ouvindo, esse termo foi criado para retratar ou para tentar definir o que aconteceu com a população palestina como resultado da guerra de 1948 e retrata uma combinação de dois elementos. Um deles foi a fuga de uma parte da população árabe da Palestina. É muito fácil entender o que acontece num ambiente de guerra. Aqueles que eventualmente podem sair
de onde eles estão, imaginando que vão se proteger do conflito, eles se retiram assumindo que vão poder voltar depois que o conflito se encerrar. Eu imagino que se nós pensarmos numa comunidade no Rio de Janeiro, onde há um confronto entre traficantes e a polícia, ou traficantes e a milícia, se alguém pode ir para a casa de um parente em algum outro lugar enquanto isso está acontecendo, vai tentar se proteger e se preservar durante o conflito. Isso foi o que aconteceu naquele período no território da Palestina. Uma parte da população foi para lugares onde estava relativamente segura. Então tinha gente que tinha parentes nas cidades árabes dos outros países, tinha gente que sabia que podia eventualmente ficar na casa de amigos. Uma parte dessa população saiu, uma parte da população foi efetivamente expulsa. Os israelenses, durante a guerra, conseguiram conquistar território que não estava alocado para o Estado judeu na Palestina. Uma parte desses territórios estava na fronteira dos países árabes e, portanto, a população árabe que vivia nessas áreas era considerada uma população hostil que poderia eventualmente ficar na retaguarda das forças militares e, portanto, foi expulsa para o outro lado da fronteira. Então, o que os palestinos chamam de Nakba é uma combinação desses dois elementos. A retirada de uma parte da população pelos israelenses, porque eles representavam uma ameaça à segurança do Estado recém-criado, e uma parte dessa população fugiu porque acreditava na propaganda dos líderes árabes de que Israel seria derrotado muito rapidamente nessa guerra e logo depois eles poderiam voltar. Obviamente, como era uma população hostil depois que a guerra terminou, a sua volta não foi permitida e por isso eles se tornaram refugiados nos lugares onde eles estavam.